Meu Deus, eu te peço, fale comigo através da tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Pessoal, o que eu quero falar contigo hoje? Hoje, nessa série que nós estamos iniciando sobre tratando a nossa alma, as nossas emoções, vencendo os traumas e tantas coisas que enfrentamos na vida, eu quero começar com essa mensagem falando algo muito importante para ti através dessa mensagem. Primeira coisa que eu quero te falar nessa noite é: Deus, Ele perdoou os teus pecados, mas Ele não apagou o teu passado. E é isso que você não pode esquecer. Quando a gente aceitou Jesus, Deus perdoou os meus pecados, mas Deus não apagou o meu passado. Deus não apagou a minha memória, Deus não apagou as minhas lembranças. Quando você desceu nas águas, você desceu para receber o perdão dos pecados e sair dali para ser uma nova criatura. Eu fui renovado. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou seja, tudo é novo. Mas o que é novo? Novo é o meu espírito. O meu espírito é novo com Deus. Deus perdoou os meus pecados, mas Deus não apagou o meu passado. Deus não apagou os traumas, Deus não apagou a rejeição, Deus não apagou as feridas, Deus não apagou as suas lembranças, Deus não apagou as suas mágoas. Deus perdoou os pecados. Você concorda com isso? Quando a gente aceitou Jesus, decidiu viver uma vida nova, Ele perdoou os pecados ou não? Mas não apagou o seu passado. E qual o problema que eu tenho visto hoje no meio do povo de Deus? Você se libertou. Tem muita gente liberta aqui, que aceitou Jesus, se libertou do vício, do cigarro, se libertou da bebida. Tem pessoas que se libertaram do adultério, alguém se libertou das drogas. Tem muitas pessoas aqui que se libertaram de algumas coisas, mas tem algo que a maioria das pessoas não se libertou: do passado, da criação, daqueles pensamentos que às vezes atormentam. Tem muitas coisas das quais nós não nos libertamos ou não buscamos em Deus a libertação para essa área da nossa vida. Libertação da infância, dos traumas, de rejeição, de tantas coisas que a pessoa tem, e às vezes nós não tratamos o que é necessário ser tratado, que é a nossa alma. Não esqueça que eu vou te falar: o impossível Deus faz. Agora o possível, quem é que tem que fazer? É você. Você tem que fazer o possível. O impossível Deus fez. Deus perdoou os meus pecados, mas Ele não apagou o meu passado. Ele perdoou os meus pecados, mas não apagou o meu passado. Esse trabalho da minha alma, ele é completamente meu. O apóstolo Paulo disse em Romanos 12:2: não se conforme, mas se transforme pela renovação do vosso entendimento. Se eu não renovar o meu entendimento, eu nunca vou mudar, e eu não vou experimentar a boa, a perfeita e a agradável. Tem muito crente que está há anos com Jesus, mas ainda não está vivendo a boa, perfeita e agradável. Estamos orando: por que eu estou na igreja e minha vida está assim? Por que eu vou na igreja e financeiramente a minha vida não muda? Por que eu vou na igreja e meu casamento não melhora? Por que eu vou na igreja e não vivo isso, não vivo aquela promessa, não vivo aquela outra? Por que tal coisa não acontece? Porque ficou a minha parte. Eu preciso agora cuidar da minha alma, trabalhar a minha alma, me renovar pela palavra de Deus. Vamos em Lamentações, primeira parte. O profeta Jeremias vai falar algo importante para nós. Lamentações capítulo 3, o versículo é o 20. Eu quero que você sublinhe as duas primeiras palavras desse versículo. Lamentações capítulo 3, versículo 20. Todo mundo junto. O que diz o versículo 20? Lamentações 3, 20. Vamos lá. A minha alma. Leia de novo, vamos lá. Lamentações 3, 20. Primeira parte, o que ele diz? A minha alma. E é isso que nós precisamos tratar, da nossa alma. Já vou te explicar o que o Jeremias vai falar da alma dele. Primeiro você tem que entender uma coisa: que alma e espírito são duas coisas completamente diferentes. Alma e espírito não são a mesma coisa. Quem diz que alma e espírito é a mesma coisa é uma pessoa que pode ter muito conhecimento da Bíblia, mas não entendeu a revelação. Há uma diferença entre você ter conhecimento e você ter a revelação. A pessoa que diz que alma e espírito é a mesma coisa, ela está completamente errada, meu irmão. Eu me lembro que eu tinha 17 anos, quando eu estava na faculdade de teologia, e o meu professor, que tinha mestrado, doutorado e livre docência, ele começou a dar uma aula para nós e ele falou assim: alma e espírito é a mesma coisa. 40 alunos dentro da sala de aula engoliram aquilo como a maior verdade. Eu olhei e disse: o senhor está enganado. E se o senhor quiser, eu lhe provo. No livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5,
O apóstolo Paulo faz a diferença entre as 3 partes do ser humano, e eu ainda mostro para o senhor no grego original, que cada palavra tem um significado completamente diferente, que não pode ser a mesma coisa. Ele pode ter muito conhecimento, mas ele não sabe a diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Quando ele fala que alma e espírito são a mesma coisa, ele está vindo com a visão do Antigo Testamento. E ele está completamente errado, porque Jesus trouxe a graça e ele veio nos revelar aquilo que no Antigo Testamento nós ainda não entendíamos. Alma é uma coisa, espírito é outra. Eu fui recriado, o meu espírito. Eu recebi o perdão dos meus pecados, o meu espírito. Mas quando eu desci as águas, a minha alma continua a mesma. Ou quando tiraram você das águas, você teve amnésia. Quem é esse homem aqui? O que eu estou fazendo dentro das águas? Que lugar é esse? Aconteceu isso com você? Então a sua alma não foi transformada. Deus perdoou os meus pecados, mas Ele não apagou o meu passado. Então não esqueça disso. Então vamos começar aqui, vamos lá? Como é que o Jeremias diz no versículo 20? Minha alma. O que a minha alma faz? Leia comigo. Certamente ela faz o quê? Anote essa palavra. O que a nossa alma faz? Ela se lembra. Agora leia comigo. E ela se abate dentro de quem? Então Jeremias está falando sobre algo que acontece com a nossa alma. Irmão, nós temos a memória, ela está lá na nossa alma, a nossa vontade, a nossa consciência, está lá a minha memória, as minhas lembranças. Então Jeremias está dizendo que quando a alma dele se lembrava, ele tinha situações do passado dele que nunca foram resolvidas, que quando ele lembrava desses acontecimentos, dessas fases, dessas situações, isso trazia uma tristeza para o coração dele, porque eram situações da vida dele que nunca foram resolvidas. Irmão, a nossa alma, ela não funciona como um computador. Quem tem um notebook ou um computador em casa, você só registra o que você quer, você só salva o que você quer, você só armazena o que você deseja, e você organiza conforme a sua vontade, colocando pastas. Tem gente que deixa tudo na tela, tem o outro que é mais organizado, faz por pastinha, e você exclui o que você quer e acabou. A nossa memória não. Nós registramos tudo, mesmo que eu não queira. E sabe que às vezes o que mais marca nos registros são os acontecimentos ruins que tivemos na vida. Às vezes esses acontecimentos ficam registrados de uma forma tão forte, que mesmo que a gente não queira, inconscientemente, em alguns casos, em algumas situações e vezes, eles acabam surgindo. E você não faz uma ideia de algo muito importante na tua vida. Você é um reflexo do seu passado, do lugar onde você cresceu, da família que você teve, de como eram seus pais. Você não precisa mais ser assim. Quando eu conheço Jesus, eu posso tomar uma decisão de começar a mudar em cada área da minha vida, de começar a melhorar em várias áreas da minha vida. E não esqueça que eu vou te falar, anota aí um negócio muito importante, que eu vou falar para você agora. O tempo não resolve tudo na nossa vida. Você tem que parar de jogar nas costas do tempo o que você tem que resolver. Porque tem pessoas que dizem, não, com o tempo passa, com o tempo melhora, com o tempo cura, com o tempo não sei o quê. Para de botar responsabilidade no tempo. Tem coisas nessa vida que o tempo nunca vai resolver e que com o tempo elas só vão piorar. Amém? Então eu preciso resolver essas coisas na minha vida. Não posso jogar para o tempo resolver o que eu preciso resolver, que está lá na minha alma. Então uma das perguntas que eu quero te fazer nessa noite é: o que há do meu passado que eu não quero tocar? Que ponto da minha vida, do meu passado, da minha infância, seja um passado distante ou próximo, que eu não quero nem falar sobre esse assunto? Eu não quero nem comentar sobre isso. Eu não quero falar nada sobre isso, não quero conversar com ninguém sobre isso. Não quero falar com ninguém sobre esse tema, sobre esse ponto. Não gosto quando alguém vai lá e toca naquilo ali, a gente troca de assunto, fica bravo, às vezes áspero com a pessoa, e a gente não quer falar sobre aquilo, não quer resolver aquela questão, não quer tomar uma atitude, não quer falar sobre isso. Qual o ponto da sua vida ou da sua infância, do seu passado que você não quer tocar? O que eu quero falar para você hoje é: não coloque uma pedra sobre o que ainda não está resolvido. Porque às vezes a gente quer colocar uma pedra sobre algo que não está resolvido e que precisa ser resolvido, precisa ser tratado, precisa ser enfrentado. Às vezes a gente ainda não se resolveu com o nosso passado. Tem questões lá de trás, da infância, de fases da vida, que não foram resolvidas e que precisam ser resolvidas. Muitos não sabem por que eles têm determinado comportamento hoje.
Muitos não sabem por que eles fazem isso, por que eles fazem aquilo. Porém, muito do que você é e do que você faz está diretamente ligado ao seu passado. Muito do que você é e do que você faz hoje está ligado ao seu passado. E enquanto eu não deixar o meu passado para trás, ele vai estragar o meu presente e vai me impedir de ter um futuro melhor. Enquanto eu não me resolvo com o meu passado, ele estraga o meu presente e me impede de ter um futuro melhor que Deus tem para mim. Então o passado de muitas pessoas continua presente na vida delas. O que eu preciso começar a superar do meu passado? Uma das coisas que eu tenho que superar do meu passado é a infância. O que você viveu na sua infância? Como foi a sua infância? Como foi a fase da vida? Quem cresceu recebendo roupa do primo, do irmão, do fulano, que passava de um para quem? Para o outro? Normalmente, se você não conhecer alguém que abra sua mente, que te ensine coisas novas, você não vai se importar com a aparência e nem com o seu jeito de vestir. Porque eu fui acostumado a ganhar sempre o que era dos outros. Nunca ter algo novo, poder comprar. E quem cresceu ouvindo, você é pobre, dinheiro não dá em árvore, não se dá um passo maior do que o quê? Que a perna. Você já ouviu isso na infância? Não se dá um passo maior que a perna, você é pobre, você não tem dinheiro, você tem que usar a roupa do primo, do irmão, do tio, do fulano. Normalmente você não vai ser um empreendedor, você não vai ter o próprio negócio, você vai trabalhar para alguém, e mesmo que você não aguente o trabalho, você vai ficar lá aguentando, porque você foi criado para ter segurança, para ser empresário, ter negócio e bem na vida financeira. Você tem que ser criado para ter coragem, para ousar. E a vida toda alguém falou uma frase na minha cabeça: não se dá um passo maior do que a perna. Essa pessoa me ensinou a ser muito seguro. Se não tiver segurança, eu não dou o próximo passo. E para o mundo dos negócios, se a gente não arrisca, a gente não cresce e não consegue ter negócio. Então eu posso estar num trabalho que eu não aguento o chefe, que eu não aguento os colegas, que eu não aguento mais o trabalho, que eu estou cansado, mas eu continuo ali por causa do quê? Da segurança. Eu tenho aquelas contas para pagar, então eu não posso sair daqui, eu preciso ficar nesse lugar. Tudo isso é um reflexo da forma como a gente foi criado, que a gente ouviu. O que eu tenho que fazer agora? Renovar minha mente. Deus tem o melhor desse mundo para mim, eu vou crescer, eu vou ser uma bênção em nome de quem? De Jesus. Então a gente precisa vencer essas coisas, pessoal. A gente precisa começar a vencer a infância. Eu vou dar um exemplo, como a infância influencia a vida da pessoa, a infância, a criação, os pais que você teve, influenciam muito da sua vida, porque todo mundo que casa, carrega uma mala invisível. Enquanto você está namorando, você não enxerga a mala invisível. Enquanto você está noivo, você não enxerga a mala invisível. Você só enxerga a mala invisível do outro no dia que junta as escovas. Após a primeira noite, primeiro dia que você acorda do lado da pessoa, que você começa a descobrir. Porque esses primeiros meses de casamento, talvez o primeiro ano, é o ano de vocês começarem a abrir a mala invisível e tirar para fora a criação, tirar para fora a infância, tirar para fora tudo que vocês aprenderam dentro da casa de vocês. E você vai ser um homem reflexo do seu pai. A não ser que você conheceu outro homem, o pai de um amigo, o pai de um vizinho, um tio, um vô, que pode ser uma influência de homem na tua vida, senão você vai ser igual ao seu pai, mesmo que você não queira. A não ser que a esposa encontrou alguém que foi a tia, a avó, alguém que foi um reflexo de mulher para ela, ela vai ser igual à mãe dela. Se a mãe dela é gritona, querido, te prepara que ela vai gritar contigo. Se a mãe dela não respeita ninguém, xinga todo mundo, amado, quando tu casou com ela, te prepara que ela vai te mandar até calar a boca. Porque ela vai ser igual à mãe dela. É o único padrão de mulher que ela teve na vida. Amém? A não ser que a gente comece a quebrar esses padrões, a gente comece a vencer isso, a gente comece a romper isso. Porque quando você, antes de casar, o João só tinha o hálito de house. No primeiro dia depois de casar, quando ele disse, bom dia, amor, você deu uma desmaiada. Disse, pastor, o que é isso? O que é isso? O estômago dele tem o que lá dentro? Agora a mala invisível vai ser aberta. Cada um vai mostrar a criação que teve. Um é organizado com dinheiro, o outro é endividado. Não adianta, vai gastar. Cada um vai. Pastor, que é isso? Primeiro dia que eu cheguei perto do sapato do meu marido, parecia que tinha um urubu morto. Mas ele só vinha com cheiro de caiaque me abraçar. Agora eu fui olhar aquele sapato, pastor, parecia uma carniça lá, o que eu faço com isso? Botei no sol, nem o sol não salvou esse sapato.
Pastor, não sei se eu não vou ter que botar no lixo. Quando você casa, você vai descobrir. Às vezes tu casou com o teu marido, e às vezes a criação que ele teve, se tu não manda ele tomar banho, ele não toma. Porque na casa dele era uma vez por semana. Se você não diz para ele vai tomar banho, ele não vai. Se você não falar para ele escovou os dentes, ele não escova. Se você não falar lavou a mão, ele não lava. Porque foi a criação que ele teve. Tem um que come na mesa, o outro come em qualquer lugar, até no banheiro. Tem um que senta na mesa, o outro come no banheiro, é a família que a pessoa teve. Você viu como você é um reflexo da infância do passado? Só que hoje é o dia de você começar a quebrar isso e começar a dizer, eu vou ser diferente. Tem um que valoriza a data, que valoriza aniversário. Tem um outro que nem dá bola. Hoje é meu aniversário, para mim é mais um dia. Não está nem aí para nada. E o problema é que essas duas cabeças diferentes resolvem se juntar. Aí o pastor tem que se preparar para atender esse povo aí, que vai dar muito problema, vai dar muito choque. Aí o pastor tem que estar preparado para atender esse povo. Olha para o irmão do lado e diga, glória a Deus. Né? Porque essas pessoas completamente diferentes resolveram se unir. E não estavam preparadas para casar, e elas resolveram se unir. E daí o pastor vai ter que ter paciência com eles. Vamos ler de novo, versículo de número 20. Leia com o pastor, o que diz a Bíblia aí? Vamos lá. Jeremias falando assim, ó. A minha alma, o que ela faz, pessoal? Certamente, o que ela faz? Ela se lembra e ela se abate aonde? Dentro de mim. Agora leia. Disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho o que, pessoal? Esperança. Então o que o Jeremias começou a entender? Que ele tinha que vencer o passado, que não dava para ele trazer tudo do passado de volta. Ele começou a dizer, eu só tenho que trazer a memória, eu só tenho que guardar e me lembrar daquilo que me dá esperança, daquilo que é bom para mim. Então, a minha infância, ela precisa ser vencida. Porque se eu tive problemas na infância, eu vou levar isso para o meu casamento. O marido, às vezes tu reclama, pastor, por que o meu marido é assim? O meu marido não faz nada, o meu marido não toma frente. O Facebook está lembrando ele que a camisa que ele está usando hoje, há 5 anos atrás, ele usou no aniversário de alguém. Se a mulher não comprar roupa para ele, ele não compra. Se a mulher não pensar nas férias, ele não pensa. Se a mulher não pensar em sair, ele não pensa em sair. Para ele tá bom só ficar em casa, só trabalhar. Pastor, por que o meu marido é desse jeito? Às vezes ele é o cara em cima do muro. É a mulher que tem que xingar os filhos, é a mulher que tem que gritar com os filhos, é a mulher que tem que dizer para o filho, não faça isso, não faça aquilo outro. É a mulher que tem que ficar falando para os filhos. Ela diz, vai lá, homem, cobra o filho. Ele não cobra. Às vezes o marido é o cara em cima do muro, ele não tem lado, ele não tem posição, ele quer agradar todo mundo, e ele agrada até os filhos quando os filhos estão errados, e os filhos estão errados, ele fica do lado dos filhos contra quem? Contra a mulher. O cara é o cara em cima do muro, ele não tem lado, não tem posição. A pessoa é sabão, joga no time que está ganhando. Isso está tudo. Por que a pessoa é assim? É por causa da criação. A pessoa que sofreu privações na infância, que faltou isso, faltou aquilo, sabe qual vai ser o problema dela quando ela crescer? Normalmente ela vai viver endividada. Problema com cartão de crédito, problema com cheque especial. Primeiro, porque os pais nunca nos deram educação financeira. Segundo, porque a pessoa sofreu privações, faltou isso, faltou aquilo, e a gente quer suprir com o que ganha, com cartão, com limite, com isso, e quer começar a adquirir muita coisa, de forma até inconsciente. E a pessoa começa a se endividar. Eu aposto que muita gente aqui, com o primeiro salário que ganhou, foi no mercado, comprou leite condensado, comprou beijinho, foi comer cachorro quente X, foi comprar não sei o quê, comprou um monte de porcaria. Sabe o que isso mostra? Que você tem um buraco na alma, que nunca foi resolvido. Levanta a mão direita e diga com o pastor, diga o dinheiro não tapa os buracos da alma. Ele te dá apenas uma sensação maravilhosa, porque quando a gente compra, dá um prazer, e parece que fechou o buraco da minha alma, mas não foi fechado. Ele continua lá, porque o dinheiro não tapa os buracos da minha alma, os problemas da minha infância, do meu passado que não foram resolvidos, os problemas que estão lá que nunca foram resolvidos. Então às vezes a mulher reclama, por que o meu marido é assim? Olha como é que é o pai dele. Você escolheu aonde você estava amarrando o seu bode. Foi você que escolheu, não bota a culpa nem em Deus nem no diabo. Porque foi você que escolheu. Às vezes o marido, ele não aprendeu a ser homem. Ele não defende a mulher. Ele fica do lado dos outros e contra a mulher dele. Ou seja, ele não aprendeu a ser homem ainda. E pior, pessoal, tem gente que tem a infância perdida. Que é isso, pastor? Está com 30, quer jogar videogame. Irmão, se eu fosse mulher, meu marido vai jogar videogame, eu pegava o machado, arrebentava o videogame.
E se ele viesse, eu acertava a cabeça dele, deixava ele deitado no sofá uma semana. E dizia para ele, ou tu aprende a ser homem, ou eu vou te ensinar. Por quê? É um moleque. Jogar videogame com essa idade toda e dizer para a mulher, não, espera um pouquinho que eu estou passando de fase, depois eu falo contigo. Meu irmão, espera um pouquinho que eu estou passando de fase. Uma coisa é você ser adulto e o teu filho chegar, pai, joga comigo aqui uma partida de futebol. E você sentar e jogar uma partida de futebol com seu filho. Isso é uma coisa. Agora, tu ficar no celular jogando e tu comprar videogame para você que é adulto, meu irmão, vai crescer. Tem muito mais para fazer, vai ficar com a tua esposa, vai dedicar tempo para ela. Amém? Agora ficar de videogame, e o cara que não cresceu, ele é muito egoísta no casamento. Ele só pensa nele. Ele só quer comprar carro, trocar de carro, ele só quer coisa que ele gosta, ele não pensa em quem? Na família, porque ele ainda não é adulto. E às vezes é tão crianção que tudo a mulher tem que fazer para ele. Tem que mandar tomar banho, tem que alcançar a toalha, tem que alcançar tudo, tem que fazer tudo, tem que perguntar se ele foi na escola, tem que perguntar se ele já conversou com o filho dele. Tudo ela tem que perguntar para ele. Porque o cara não toma frente, não faz nada, não sabe no mercado, não sabe fazer nada. O cara não cuida das contas, não faz nada em casa. Se chegar e está sem luz, quem tem que resolver o problema? O homem. Mas sabe como é que ele resolve? Mulher, por que nós estamos sem luz? Mas quem é o homem? Quem é que tem que resolver o problema? Quem é o homem, pessoal? O cara vai perguntar para a mulher dele o que tem que ser feito. Quem é que tinha que estar tomando a frente, arrumando as coisas, fazendo as coisas? O homem. Mas qual o problema? O problema é que ele tem questões do passado não resolvidas. Tem pessoas que são inseguras. Tem gente insegura. A pessoa que tem problema com o passado que nunca foi resolvido, cuidado se ela for tua amiga no Facebook. Porque tu vai botar uma frase que tu achou legal e a pessoa, foi para mim. Só pode, fulano botou isso para mim, porque está acontecendo comigo. Se prepara, vai te bloquear no Facebook, ou vai botar um comentário horroroso, ou vai te excluir, vai fazer porque a pessoa não é resolvida com ela. Qualquer coisa que os outros botam, ela se ofende. Ela vai ficar ofendida contigo. Porque ela é uma pessoa não resolvida com o passado, com a vida dela. É uma pessoa que tem problemas emocionais, que nunca se venceu. Eu tenho que vencer os traumas da infância. Irmão, a gente precisa vencer os abusos. É uma coisa que ninguém merece que aconteça consigo. Ninguém merece isso. Sofrer um abuso na infância é terrível, pessoal. A maioria das pessoas que partem para o homossexualismo é porque foram abusadas na infância. Ou porque não tem um problema de pai. O que falta na sociedade é o pai, o homem, a referência de Deus. Tiveram problemas, ninguém merece sofrer um abuso. Agora a mulher que sofreu isso na infância, ela precisa seriamente se curar e superar. Porque senão ela vai ter muitos problemas com o marido no momento da intimidade. Muitos problemas, muitas dificuldades. Esse é um problema muito sério, ninguém merecia sofrer isso na vida. Então, às vezes a pessoa tem situações da vida, como a infância perdida, eu te falei. A pessoa cresce, tem 40 anos, mas é um gurizão, se veste que nem gurizão, atitude de gurizão. Não tomou a decisão da família, quer jogar videogame. Se você dá uma bola, você perdeu o seu marido, acabou ele. Você não encontra mais. Ou seja, não assumiu, eu sou homem, eu sou pai, eu tenho uma família, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que ter a minha responsabilidade. Não, o cara ainda às vezes a pessoa não venceu isso do passado. Mas quem é que vai vencer? Diga amém. Vamos vencer ou não vamos? Então, muito das nossas reações, das nossas características que nós temos, elas estão ligadas ao passado. Tem pessoas que têm o vício de agradar a todos. A pessoa quer agradar todo mundo, ela fica em cima do muro. Todo mundo gosta dessas pessoas. Mas elas vão te decepcionar, porque elas jogam no time que estão ganhando. A gente tem que ter lado. A gente tem que ter postura. E o nosso lado é a verdade. E infelizmente, por você gostar da verdade, muita gente não vai gostar de ti e vai falar mal de ti. Porque eu quero o quê? A verdade. Eu quero a palavra. Não sou aquele que agrada todo mundo. Eu quero a verdade. Quem não gosta de mim é que não gosta da verdade. Amém? E por você querer a verdade, muita gente vai se afastar de você. Porque eles querem continuar no erro e no engano. Então a gente precisa ter lado. E às vezes a gente não tem lado, a gente tem aquele vício de agradar quem? Aí você deita no travesseiro perguntando, por que eu falei isso, por que eu me comprometi, por que eu falei para o chefe que eu podia, eu não podia, por que eu emprestei o meu nome para o fulano, por que eu emprestei meu cartão para o ciclano, a última vez ele não pagou, e você fica dentro de casa se condenando. Mas na hora a gente não consegue falar não. A pessoa não consegue falar não.
E depois a pessoa fica, por que eu emprestei o cartão? Por que eu tirei aquele empréstimo para o fulano? E daí o seu familiar, às vezes, que sabe que você não sabe dizer não, abusa de você. Seja bom, não seja bobo. E às vezes a gente está sendo bobo. E a pergunta é, nós temos que vencer isso. Superar o nosso passado. Cuidar da criação que damos para os nossos filhos. Porque você cria 2 tipos de filhos. Ou um herdeiro, ou um sucessor. E é você que vai escolher. O herdeiro, ele não está nem aí para ti. Ele só te pede as coisas. Se tu não dá as coisas, ele fica bravo, fica de birra. Briga com você, não tem responsabilidade, não tem prazer de ajudar em casa. E quando ele crescer, te prepara para mandar dinheiro para ele a vida toda. Porque vai crescer, vai ser adulto e tu vai mandar dinheiro. Vai estar casado, tu vai ter que mandar dinheiro. Sucessor. Ele não é de ficar pedindo tudo. Ele tem prazer de ajudar você. Tem prazer de colaborar com a casa. Respeita você. Honra você. E quando crescer, te prepara que esse filho vai te ajudar muito financeiramente. Porque você criou um filho certo. O herdeiro vai botar fora tudo que você dá para ele. O sucessor, o que você entregar para ele, ele vai multiplicar. É você que vai dar essa criação para o seu filho. Agora, o que a gente tem que fazer? Vencer o passado. Vencer traumas, vencer criação. Vencer várias situações que às vezes a pessoa não entende por que ela tem esse comportamento hoje. E muitas vezes está ligado ao passado. O que a gente precisa vencer? Romper com isso. Olha o que Jeremias disse no 21, de novo. O que diz? Disso me recordarei no meu coração. Por isso eu tenho o que, pessoal? Esperança. Então Jeremias disse, eu só vou trazer do meu passado o que me dá esperança. Eu só vou trazer do meu passado o que é bom para mim hoje. O que não é bom para mim, eu vou deixar para trás. O que não é bom para mim, eu vou superar. E eu preciso superar, eu preciso vencer os traumas, a infância, a criação, o jeito que você viveu. E dependendo da maneira como você foi criado, a gente não vai valorizar a nossa vida, não vão valorizar as coisas. Tem pessoas que têm baixa autoestima. A pessoa em si, ela tem baixa autoestima. Não importa como é que ela está, ela sempre se vê pequena, inferior, um nada. Porque como é que foi criado? Você é um boca aberta, você é um burro, você é um idiota, você não presta. Olha aí, boca aberta, derramou na toalha. Não esquece, cresceu sendo ofendido e xingado pelo pai e pela mãe. Normalmente essa pessoa vai ser traumatizada. E quando alguém levanta a voz com essa pessoa, ela já fica meio encabulada. Não tem coragem de enfrentar, de conversar. Vai aceitar relacionamentos abusivos, porque viveu assim na infância. Tem aquela menina que procura um namorado, não é porque quer casar com alguém, é por uma carência paterna. E ela vai sempre escolher o cara errado. Vai sempre escolher o cara errado, enquanto ela não vencer o passado. Enquanto não vencer as questões emocionais, vai sempre escolher a pessoa errada para se relacionar. E tem gente que não dá certo com ninguém. Porque primeiro você precisa ser resolvido. Porque enquanto eu não for resolvido comigo, eu não consigo ajudar os outros. Amém? A gente precisa se resolver, a gente precisa vencer. Vamos comigo em Miqueias 7. Então o que o Jeremias está falando? Que ele só vai lembrar, vai puxar do passado o que dá esperança. O que não é bom ele vai deixar para trás. Então nós precisamos vencer o nosso passado. Vencer os traumas, a criação, a infância. Às vezes você não sabe dar carinho para a sua família, porque você foi criado num lar assim, que ninguém se abraçava, que ninguém tocava no cabelo, no rosto, que ninguém dava um beijo na testa. Ô meu filho, minha filha, dá um abraço, vem cá. Às vezes a gente foi criado num lar assim, mas quem diz que você é obrigado a morrer assim? Você pode tomar uma decisão de ser melhor para os seus filhos, de mudar. Miqueias 7, todos acharam? Então às vezes a gente foi criado, pastor, eu não sei dar carinho, mas você pode aprender com Deus. Senhor, me ajuda? Eu quero aprender a dar carinho para o meu filho, para minha filha, tratar bem, dar um abraço, ser positivo, elogiar. Às vezes você cresceu num lar onde não tinha elogio, só tinha xingão, briga. Está na hora da gente quebrar isso. Mudar isso na nossa vida. Miqueias capítulo 7. Se a gente cresce num lar onde só tem privação, a roupa do primo vem para nós, a roupa do João vem para nós, o sapato do outro desgastado veio para nós. A maioria cresceu assim, sem condição. Você é pobre, você é pobre, você é pobre. A gente não vai valorizar a coisa. A gente vai estar com o sofá, sentou direto na madeira. Não se importa. Até tem dinheiro, mas não compra novo, porque está acostumado, é o padrão. O colchão buraco negro, deita na ponta, ele puxa para o meio. Não vai se importar, porque é o padrão que a gente criou. A roupa a pessoa vai usar mais simples, tudo vai ser assim. Enquanto a gente não quebrar isso e não renovar a nossa mente, a gente não vai viver a boa, perfeita, mesmo que tenha condição de comprar um carro bom, vai comprar o velhinho.
Porque na mente, mesmo que eu não queira inconscientemente, eu sou pobre, eu não posso dar o passo maior que a perna, não dá, está lá na inconsciência, tem que vencer o passado. Jesus quer libertar você nessa área, só que você precisa deixar. Quando eu for liberto, eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos lá? Todo mundo junto? Miqueias capítulo 7, quem achou, diga glória a Deus. Então leia com o pastor, capítulo 7, Miqueias capítulo 7. Olha, o segredo para quem aqui ainda não casou e quer casar. Primeira coisa que você tem que analisar, vai na casa do seu pretendente ou da pretendente, dele ou dela, e veja como que ele respeita os pais, ou ela. Se grita com os pais, não respeita os pais, não casa. Vai evitar problemas na vida. Porque a forma como trata os pais é a forma que vai te tratar. Se dentro de casa não faz nada, a mãe ou o pai tem que mandar fazer, espera mais um pouco para casar. Porque quando tu casar também não vai fazer. Quer casar com a pessoa certa? Respeita os pais, acabou o almoço, ninguém manda, vai lá e faz as coisas. Você vai ter uma pessoa que vai fazer as coisas em casa. Miqueias capítulo 7. Todos acharam? Aí diz o versículo de número 18. O que diz o versículo 18? Diz assim, ó: quem é, ó Deus, é semelhante a ti. O que Deus faz? Ele perdoa a iniquidade e te esqueces da rebelião do restante da tua herança. E daí ele diz assim: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque ele tem prazer na benignidade. 19. Tornará a piedade-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do que, igreja? Do mar. Então olha para mim, Deus é um Deus resolvido emocionalmente. Quem é que criou e nos deu as emoções? Deus. E Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Só que ele é um Deus resolvido. Só quem é resolvido pode te ajudar a se resolver. Está na hora da gente buscar Deus nessa área. Existe um fruto do Espírito chamado domínio próprio, que me ajuda a ter controle emocional. Se eu buscar o Espírito Santo, buscar o Senhor, ele começa a me ajudar nessa área. Ele começa a me ajudar a vencer, superar essas situações. Superar tudo isso. E a gente precisa vencer tudo isso. Então, Deus é um Deus resolvido. A Bíblia diz que ele pegou o meu pecado, quando ele perdoa, ele bota lá na profundeza do mar. Já teve algum dia que você dobrou o joelho para orar? Senhor, eu estou aqui. E Deus disse: cai fora, não quero falar contigo, porque semana passada tu fez tal coisa, no outro mês você fez tal outra, em 1953 você fez não sei o quê. Deus já fez isso com você? Nunca vai fazer. Deus é resolvido. Agora, às vezes você não é, porque quando começa a briga de casal, você puxa todo o passado, porque você botou a pedra em cima do que não está resolvido, e toda briga você tira a pedra e joga no ventilador de novo. Se resolve com o passado, vai evitar muitas brigas. Você ainda não perdoou. O que é o perdão? O perdão é que nem essa cicatriz que eu tenho no meu dedo aqui, bem pequenininha, quase não dá para ver. Por quê? Porque isso aqui eu tinha 6 anos de idade. Antes dos 18 a pele é uma maravilha, sim ou não? Tudo cicatriza, arruma, e depois dos 18, só creme ajuda. Né, pessoal? Só creme se passando que vai te dar uma força aí. Aí o que aconteceu? Eu me lembro até hoje de tudo, certinho, o momento, onde eu estava, como é que eu lembro até da cor da pedra que tinha. Eu não sei onde eu bati o dedo, mas eu sei que eu caí assim, tinha uma pedra grandona, e daí eu estava correndo e caí assim, tinha uns degraus, e eu bati o dedo. Quando eu bati o dedo, cortou a carne tão fundo que apareceu o branquinho da cartilagem do dedo. E eu me lembro que eu saí correndo com aquele dedo sangrando que não parava mais, e se eu não me engano a minha mãe botou café. Lembra que os antigos botaram café, né, pessoal? Tem coisa dos antigos que não serve mais. Tem gente aqui que não toma leite e come melancia. Tem ou não tem? Quem é que ouviu falar disso? Tem coisa do passado que tem que ficar para trás. E você, pastor, quando eu como melancia eu não tomo leite. Por quê, meu irmão? Você usou a cabeça para pensar? Não, é porque é um ditado. E quem diz que isso é verdade? Então tem coisas do passado que nos marcam até hoje, que a gente tem que fazer o quê? Superar, que não serve para nada. Dinheiro não dá em árvore, o passo não é maior que a perna. Não, calma. Ensine o seu filho que deve se viver dentro da condição e ter sabedoria para administrar. Mas não use esses jargões que vão ficar gravados na alma dele ou dela e que vão atrapalhar essa pessoa no futuro. Não use essas coisas erradas. O ditado que o outro usou. Explique com mais sabedoria e ensine o seu filho, a sua filha. Pare de dizer: eu não tenho dinheiro, porque você é um mentiroso. Porque tu tem dinheiro. Tu não quer dar para ele gastar. Tu não quer dar para ele naquele passeio. Para de mentir. Ou seja verdadeiro. Filho, eu gastei tudo. Amém? Pare de mentir para o seu filho. Eu não tenho dinheiro. Claro que você está mentindo, você tem dinheiro.
Fale para ele, eu tenho, mas eu não quero te dar para esse passeio. Ou eu não vou te dar porque você não foi educado. Aqui em casa a gente tem um combinado. Para você ganhar as coisas, você tem que ter responsabilidade. Fala de verdade, fala a verdade, para de mentir. Eu não tenho filho, eu estou errado, eu gastei demais, aqui eu estou sem dinheiro. A gente está passando uma fase ruim porque eu não sei administrar. Ótima educação. Seu filho vai pedir perdão quando erra e vai admitir erros. Agora, erre na frente dos seus filhos e nunca peça perdão. Você está criando orgulhosos para a sociedade no futuro. Quando você erra e nunca pede perdão, eles não veem você pedir perdão, mas eles veem você errar. Você está criando futuros orgulhosos que vão errar e o que eles vão fazer? Nunca vão admitir e nunca vão pedir perdão. Principalmente quando você é cara de pau. Sabe que às vezes a gente tem aquele familiar cara de pau, ele faz todas as coisas erradas. Depois chega para você como se nada tivesse acontecido. O que você está ensinando seus filhos a fazer? A serem igual a você. Está ensinando as coisas erradas. Ao contrário, tinha que chegar lá, filho, eu errei. Ô minha esposa, me perdoa. Meu marido, eu errei contigo. Você está ensinando eles a pedir perdão quando eles erram e admitir os erros. Você está criando as pessoas certas e não as erradas. Vamos ler de novo? Então o que diz o 19? E lançará todos os nossos pecados nas profundezas do quê? Do mar. Deus é resolvido com ele. Deus não fica puxando o nosso passado para falar isso, aquilo. Ao contrário, se ele me lembrar de algo é porque ele quer me ajudar a resolver. Segundo, Deus é resolvido. Você já viu Deus triste porque alguém não acredita nele? Eu não acredito em ti. Ai, será que eu sou um mau Deus? O que eu tenho que fazer? Tu não acredita em mim? Você já viu Deus fazer isso? Irmão, Deus não está nem aí para o que falam dele. Se você acredita ou não, ele não deixou de ser Deus. Não é ele que precisa de mim, é eu. E ele é resolvido. Ele não tem problema se você não acreditar nele. Se você falar que ele é mau, ele continua fazendo o que ele faz. Porque o que você criticar ele não vai dar bola. Porque ele sabe que ele não é isso. Se você for infiel, Deus é resolvido com ele mesmo. Ele disse, ainda que eu seja infiel, Deus permanece, porque ele não pode negar quem ele é, porque ele é resolvido com ele mesmo. Se eu não fizer a minha parte, Deus continua fazendo a parte dele, porque ele é resolvido com ele mesmo. E ele seguia por princípios e não pelas emoções que nós temos. Então a gente precisa se resolver, como Deus é resolvido. Vamos em Isaías 43, vou te mostrar que Deus tem coisas novas para você. Então, pastor, como é que eu faço para superar o meu passado? Tem alguns passos que você tem que dar. O primeiro passo é enfrentar. Enfrentar aquele tema, aquele assunto, aquela situação que eu estou fugindo há anos. Eu tenho que enfrentar, resolver aquilo, daí eu consigo superar. Vamos lá? Isaías capítulo 43. Todo mundo junto com o pastor. Tudo isso nós temos que vencer. Não esqueça, quando o seu filho virar suco na toalha, não cai de pau xingando ele, xingando ela, boca aberta, burro, idiota, mão furada, blá, 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 blá. Não, não. Porque a toalha, tu pode jogar na máquina de lavar e fica limpinho. Mas o coração do teu filho não dá para botar na máquina. Isaías 43. Vamos lá. Então a gente tem que ter sabedoria. Os extremos são ruins. Tanto o extremo de ser muito mal para os teus filhos, de ser muito severo para os seus filhos, é terrível a criação assim. Você vai criar pessoas encabuladas. No colégio eles vão ter problema para se relacionar com colegas, não vão fazer amizade com ninguém, vão ser tímidos, vão ter vergonha de fazer trabalho, vão ter medo de alguns professores. É a criação que você dá. Ser severo demais é ruim. E também ser mole demais é ruim. O certo é o equilíbrio. Vamos lá. Isaías 43. Todo mundo junto com o pastor. Aí diz aqui, versículo de número 19. Leia o 19. O que Deus está falando para nós aqui no 19? Todo mundo junto. Eis que farei uma coisa nova. Quem é que quer viver coisas novas? Diga glória a Deus. Você quer viver uma coisa nova no seu casamento? Mas não com outro marido, nem com outra mulher. No que você já tem, Deus pode renovar. Amém? Deus pode renovar e... Ah, pastor, está amarrado. Não, está amarrado você. Está amarrado você, que é coisa nova. Está amarrado é você, porque Deus pode fazer coisas boas no seu casamento, pode renovar, melhorar vocês. Mas a gente precisa permitir que Deus nos molde. Aí diz aqui, eis que farei uma coisa nova. O que Deus fará? Vamos lá. E agora, o que sairá, pessoal? Sairá o quê? A luz. Então presta atenção. Todas as vezes que Deus está me dando luz, me iluminando com uma palavra, falando comigo sobre algum tema, sobre alguma coisa, é porque Ele tem algo novo para fazer. Ele tem algo novo para me dar, para me ensinar. Daí eu tenho que prestar atenção. Daí Ele diz, sairá a luz. Porventura não sabereis? A gente tem que prestar atenção quando Deus está nos iluminando em alguma área. Aí Ele diz, duas coisas que Ele pode fazer, leia. Eis que eu porei um caminho, aonde, pessoal?
no deserto. E às vezes a gente está vivendo um deserto emocional, um deserto espiritual, um deserto financeiro, um deserto conjugal, um deserto familiar, um deserto na saúde, não sei em qual área. Mas se eu permitir, Deus pode colocar um caminho de saída do deserto. Mas o caminho não te tira do deserto. Você só sai do deserto se você decidir entrar no caminho que Deus está te mostrando. Deus pode colocar um caminho e você continuar no deserto, porque você só vai sair do deserto se você decidir obedecer, se submeter e for humilde para entrar no caminho que Ele está te mostrando. Porque senão, vamos continuar onde? No deserto. O povo de Israel ficou 40 anos andando aonde? No deserto. E às vezes Deus me mostra a solução, me dá a palavra, me mostra o caminho, mas eu não quero o caminho. Ele pode botar o caminho não me tira. Só me tira se eu decidir trilhar aquele caminho. E Deus pode me tirar de qualquer deserto que eu esteja passando hoje. Agora, segundo ponto, vamos lá. Eu posso colocar um caminho no deserto. Continua comigo. O que mais que diz a Bíblia? E rios aonde, pessoal? No ermo. O que é o ermo? O ermo é aquele lugar distante. É aquele lugar que ninguém quer, que ninguém dá bola, que não vale nada. Mas quando você coloca um rio, o rio é o símbolo da vida. Aquele lugar é um ermo, é um deserto, é um lugar terrível, ninguém quer aquele lugar. Mas eu coloquei um rio, primeira coisa que a água e a corrente do rio vão fazer, começar a fazer nascer vegetação em volta de toda a beira do rio. Segundo, com o rio eu posso plantar onde eu quiser, porque eu posso regar. Terceiro, com o rio eu posso começar a criar animais e prosperar, porque o rio vai dar a água que eles precisam. Irmão, não importa o quão difícil está, se eu permitir, Deus pode começar a me dar o que eu preciso para mudar a situação desse lugar e a situação da minha vida e a situação do meu casamento. Mas eu preciso deixar Deus botar o rio. Eu preciso deixar Deus fazer o que Ele gostaria de fazer na nossa vida. Agora, para mim viver as coisas novas, para mim viver o futuro, para mim viver as promessas, para mim viver tudo que Deus tem, a boa, perfeita e agradável. Se eu não cumprir o 18, o 19 não acontece. Leia o versículo 18. O que diz 18? Todo mundo junto? Vamos lá, primeira parte, eu quero ouvir a sua voz como pastor. Não vos lembreis das coisas. Deus está dizendo, eu preciso me resolver com o passado. Eu preciso me resolver com a minha infância. Eu preciso me resolver com o meu trauma, com o meu abuso, com a situação que eu vivi na minha vida. O que é um passado resolvido? Uma cicatriz, como eu tenho no meu minguinho. Eu toco nela, não dói. Mas eu lembro o que me trouxe a cicatriz. Só que não dói, não me machuca, eu não sinto nada quando eu toco e quando eu lembro. Porque essa cicatriz aqui mostra que tem algo resolvido no meu corpo. Deus está dizendo, se eu não me resolver com o passado, eu não posso viver as coisas novas, Ele não pode colocar o caminho no meu deserto e um rio no meu ermo. Não importa como eu fui criado, não importa o ambiente onde eu cresci, eu posso tomar uma decisão de mudar. E você só muda quando você decide. Deus pode colocar o caminho, mas eu não saio do deserto porque tem um caminho. Eu só saio do deserto quando eu decido entrar nesse caminho, que vai me tirar dali. Aí diz mais, vamos lá, versículo 18. E não vos lembreis das coisas passadas. E o final do versículo, o que diz? E nem considereis. O que eu não posso considerar? Então tem muitas coisas que eu aprendi que eu vou ter que desconsiderar. Quem é que aprendeu que não se toma leite com melancia? Já vai desconsiderando isso. Quem é que ouviu falar da manga também? Não se toma banho de barriga cheia. Era para ter muita gente morta aqui. Então vamos começar a desconsiderar muita coisa que a gente ouviu, muita coisa que falaram para nós, muitas coisas que hoje não serve para nada. Quando a gente vai usar a inteligência, irmão, olha para mim, talvez alguém disse para você, você vai ser um nada, você vai ser um Zé Ninguém, talvez xingaram, botaram você para baixo, falaram tantas coisas para você. Esquece isso. Eu não sou o que disseram, eu sou o que Deus diz que eu sou. E eu vou viver o que Deus diz que eu vou viver, porque Ele diz que eu sou mais do que ninguém aqui vai ser fracasso, não. Está na hora de começar a desconsiderar, às vezes, essa voz do passado, de alguém que ficou falando alguma coisa te amaldiçoando. Quando você vai tomar uma decisão, fica aquela voz dizendo, tu não pode, tu não é capaz, tu é pobre, tu não vai. Essa voz te incomodando. Está na hora de deixá-la lá atrás e desconsiderá-la. Deus está dizendo que se eu não me resolver, se eu não vencer o passado, se eu não usar a inteligência, não começar a tirar aquilo que não serve, eu não vou viver as coisas novas. Primeiro ponto, para nós nos tratarmos. O que eu preciso resolver do meu passado, que até hoje não foi resolvido? Tu te libertou do cigarro, te libertou da bebida, mas tem coisa do teu passado
que até hoje te prendem, que até hoje fazem você ter essa atitude, esse comportamento que você tem, que você não consegue mudar. Tem alguma coisa que você precisa resolver, que ainda não foi. Não bote uma pedra no que ainda não foi resolvido. Não jogue nas costas do tempo o que tu tem que fazer. Deus perdoou os teus pecados, mas Ele não apagou o teu passado. Vamos ficar de pé. Olá, querido, você acabou de assistir um dos vídeos do meu canal. Espero que essa mensagem tenha falado muito com você. Eu peço que você curta esse vídeo, comente se for necessário e compartilhe. Você vai nos ajudar a divulgar o nosso canal aqui. Vamos alcançar mais vidas, mais pessoas para a glória de Deus. Um abraço, que bom ter você aqui. Conte comigo, conte com as minhas orações. Que Deus te abençoe.